Hebreus 9. Abre aí, Hebreus 9. Versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com o sangue. Ó, o sangue derramado tem que ser aplicado. Esse aqui, ó. Se purifica com o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ó, e sem derramamento não há remissão. E aqui, ó, versículo 22 de novo. Ó, e quase todas as coisas, quase. Esse quase não são todas as coisas, tá? Não são todas as coisas. O sangue de Cristo só foi derramado na cruz. Só foi derramado na cruz. E uma oração para que o sangue, tá? E uma oração para que o sangue de Cristo seja derramado para santificar uma casa, carro, família. Isso é uma oração de blasfêmia. Você falar, Deus, derrama o teu sangue para que seja derramado na minha família, na minha casa, no meu carro. Não pode. Não pode. O sangue de Cristo, ele é muito precioso. A gente tem esse costume, eu entendo. Mas o sangue de Cristo é muito precioso. Se for ver um sinal de blasfêmia, não pode. É muito forte isso. Por quê? Porque se depender do sangue de Jesus, para isso, acredito que eu vou falar, não será derramado. Apenas uma única vez se derramou por todos nós. Deus, derrama o teu sangue no meu carro. Não, esse sangue foi derramado uma única vez por nós. Este sangue nos purificou de todos os nossos pecados e dores, para nós santificarmos nossas coisas, tá? Entenda? Para nós santificarmos nossas coisas. E Deus abençoar, não com sangue, tá? Não com sangue. E sim o quê? Com ofertas pacíficas. Tem que ser com oferta. Olha eu já falando aqui de dízimo. É com ofertas pacíficas, com gratidão, com demonstração de generosidade. Ou seja, o poder santificador da oferta tem uma resposta extraordinária diante do altar de Deus. Não é com sangue que você quer abençoar algo seu. É com ofertas pacíficas. É com essa gratidão, com essa generosidade. Por quê? Porque o poder santificador da oferta tem uma resposta muito abençoadora, muito extraordinária, muito gloriosa diante do altar de Deus. Tudo bem? Então, a eleição de Deus, a predestinação de Deus é o quê? É também a afiliação de Deus. A eleição de Deus, a predestinação de Deus e a filiação de Deus. É a filiação de Deus, porque Ele nos chamou também para filhos. Então, na verdade, a filiação de Deus é a meta. Entenda? A meta de Deus é a filiação. A eleição e a predestinação é um meio pelo qual Deus chega nessa meta. Não sei se você conseguiu entender. Essa filiação é a meta de Deus, tudo bem? A filiação é a meta de Deus. Mas para chegar nessa meta de Deus, nesse intermediário, tem que ter a eleição e a predestinação. Esse aí é um meio pelo qual Deus ele vai conseguir chegar nessa meta. Então, o objetivo de Deus é a filiação. A meta é também a filiação. É o objetivo, tem que chegar. Então, o objetivo de Deus é a filiação, a meta também é a filiação. Mas um meio para ele chegar nisso é a eleição, é a predestinação. Porque Deus nos elegeu, nos predestinou. Ele predestinou muitos para serem o quê? Filhos. Para serem filhos. Vai lá em Efésios. Abra em Efésios de novo. Será que eu estou conseguindo
fazer você entender. Eu fico preocupado com isso. Não sei se eu estou falando em um âmbito espiritual hoje. Eu estou achando que isso está sendo uma novidade para você, está sendo um pouco forte. Tem que falar devagar, porque tem pessoas que falam que quer ver essa aula da predestinação. Então eu tenho que falar devagar, porque vai ter pessoas novas adquirindo este curso. Eu tenho que pensar nisso também. E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de entender o nome da predestinação. Então eu tenho que falar com calma. Eu não tenho que correr, eu tenho que me preocupar se você vai entender. Então entenda, para chegar no que eu falei aqui sobre a filiação, veio a eleição, a predestinação, por quê? Porque Deus ele nos elegeu, né? Nos predestinou muitos para o quê? Para serem seus filhos. Para serem seus filhos. Ó, Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, nos resgatou do pecado, nos tornou a ser filhos. Por quem? Por Cristo Jesus. Para quem? Para si mesmo, para Deus mesmo. Segundo o seu bom prazer, segundo o seu amor, segundo o seu beneplácito da sua própria... Ele nos amou primeiro. Eu te amo e pronto, acabou. Foi a minha vontade. Então, a eleição e a predestinação tem uma meta, que é a filiação, ok? Agora eu quero falar dessa eleição de Deus. Essa eleição de Deus. Então, para cumprir o seu propósito eterno, Deus tinha que o quê? Deus ele tinha que criar o homem. No entanto, antes disso, Deus tinha que escolher, ou seja, ele tinha que eleger alguns dentre os bilhões de homens para serem seus filhos. Então, se você foi alcançado, eu vou falar bem devagar. Essa aula eu preciso ter muita calma, porque senão vai confundir muita gente. Então, se você foi alcançado pela salvação, você foi alcançado assim como eu fui, é porque você faz parte de um plano que começou muito antes de Deus ter criado o homem. Você foi um plano para dar certo, não foi para dar errado. Entenda. Você nasceu para dar certo. Começou antes de Deus ter formado o pó da terra. Foi antes. Olha aqui no versículo 4. Porque também nos elegeu nele antes da fundação. Antes da fundação. Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então o homem só foi feito depois que o mundo estava fundado. Entendeu? Foi feito bem depois. Mas o que? Mas em Deus o homem já estava criado. Criou em espírito dentro dele e depois foi formado pelo pó da terra. Mas já está o homem, né, que veio a ser algo concreto. Mas ele era uma imagem do que era real em espírito na eternidade. É uma sombra, entendeu? É uma sombra. Eu vejo um rio, mas na eternidade já tem um rio. Esse rio é apenas um reflexo, uma sombra. Então o homem ele já estava criado, né? Ele já estava criado, pronto. Então, antes de Deus formar o homem, ele criou seus filhos dentro dele. Ele não só nos elegeu, mas nos escolheu nele. Nos escolheu nele. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos elegeu nele. Aí você fala, como é possível? Como é possível? Como é possível? Vou dar um exemplo. Como é possível?
Lembra de Isaac e Rebeca? No Antigo Testamento? Isaac e Rebeca? Quando Rebeca ficou grávida, ficou do que? De gêmeos, né? Ficou do quê? De gêmeos. E ainda grávida, Deus ele falou para ela que sairia duas nações, dois povos. Um seria maior e o outro menor. Um seria maior e o outro seria menor. Um seria mais forte e o outro mais fraco. E Deus escolheu quem? O maior ou o menor? Escolheu o menor. Falando de Jacó, Esaú. Entendeu? Não sei se você conseguiu entender. Deus ele iria nascer um maior e um menor. Deus ele pegou quem? O menor. Jacó. Deixa eu pegar lá. Abre aí pra mim. Abre aí essa Bíblia. Abre em Gênesis 25. Hoje eu tô que tô. Gênesis 25. Gênesis 25. Deixa eu ver. Agora confundiu. O encontro com Rebeca. Tá não, está colado. Aí. Encontro com Rebeca. Rebeca consente em casar com Isaac. Esaú e Jacó. Capítulo 25. Aqui, ó. Vamos pegar do versículo 21 ao 24. Achei aqui, ó. Gênesis 25, 21 ao 24. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ficou grávida, teve filhos. E seus filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Melhor coisa, você quer perguntar, vai perguntar para Deus. Não reclama para homem, não, vai perguntar para Deus. E o Senhor, aí Deus vai lá e responde. Melhor resposta que tem é de Deus. E o Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das duas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Vai servir ao menor. Por quê? Porque Deus escolheu o menor. Abre em Romanos 9. Romanos 9. Vamos rapidinho. Romanos 9. Romanos 9. Versículo 11. Porque não tendo eles ainda... Está falando de Jacó e Esaú, para você entender. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, não tinha feito nada. Olha a predestinação, olha a eleição, olha a escolha. Eles nem tinham... Estava no ventre, Deus já sabia. São duas nações. Um é maior, o outro é menor. O maior ele vai servir... Olha Deus já fazendo. O maior vai servir o menor e eu quero o menor. Se você fala que isso não é predestinação, eu rasgo isso aqui, você rasga a Bíblia e fala que não tem. Gente, se isso aqui não for predestinação, eu não sei o que é. Tá? Eu não sei o que é. É qualquer coisa menos predestinação? Vá. Porque não tendo eles, os dois irmãos, Jacó e Esaú, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, não tinha nem suas decisões, para que o propósito de Deus, pronto. Para que o quê? Para que o quê? Para que o quê? Lê aí, meu filho, lê aí, minha filha, para que o quê? Para que o propósito de Deus, para que o propósito, predestinação, predestino,
um propósito, destino prévio, um propósito antes de você vir ao mundo, propósito. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, eu vou bater a cabeça aqui nessa parede. Isso aqui já está me dando arrepio se você falar que você não entende sobre a predestinação, falar que isso aqui não tem, que não existe. Você fala que não tem. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, elegeu o que? Nele, elegeu dentro dele. Você está entendendo o que está aqui? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não fugisse, não errasse, por mais que você faça, por causa deste propósito, por causa dessa predestinação que você tem em Deus, você não vai dar errado, santo. Você não vai dar errada, santa de Deus, por causa desse propósito que já está certo. Já está certo esse propósito para que ficasse firme. Não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Por causa daquele que chama. Lembra do que eu falei lá em Romanos 8, 29 e 30? O que dantes conheceu também predestinou. O que ele predestinou, ele chamou. E o que ele chamou, ele justificou. E o que justificou, glorificou. Então ele chama por causa do quê? Deste propósito, da predestinação. Então, estando ela, Rebeca, grávida, o que Deus vai fazer? Deus, ele já havia traçado e predestinado tudo. E assim como foi com Jacó, foi dentro de Deus. Não sei se você está entendendo. Foi dentro de Deus. Deus, ele escolheu a gente dentro dele. Dentro dele, em espírito, dentro dele, antes de Jesus, antes da fundação do mundo, dentro dele. Assim como Deus escolheu Jacó dentro de Rebeca. Agora aí você fala assim, mas Esaú poderia falar, ele poderia falar que Deus foi injusto? Será que não passou na cabeça? Deus, ele foi injusto? Não, claro que não. Deus, ele escolhe quem ele quer. E quem ele lhe agrada. Isso dói para muito crente, isso dói para muita gente. Aqui eu vou falar. Ele escolhe quem ele quer, ele escolhe quem ele agrada, dá prazer, beneplácito. Então o critério que ele usou foi que Deus te conheceu e antes mesmo de você existir, Ele te conheceu e você agradou a Ele, deu prazer a Ele, Deus te escolheu, senão não te escolheria. Você está entendendo? Eu vou repetir. Você está achando que eu não... Não, eu vou repetir. O critério que Ele usou, o critério que Deus usou foi que Deus, ele te conheceu. E antes mesmo de você existir, ele te conheceu e você agradou a ele e você teve um beneplácito, você deu um prazer a Deus. E assim você dando prazer a Deus, Deus te escolheu. Senão, não ia te escolher. Você deu prazer a ele. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não escolhe quem dará tristeza a ele. Ele não escolhe quem vai dar tristeza a ele. Ao contrário, quem dará alegria a Deus. Então, se você é um predestinado, se você está até aqui, se você está adquirindo isso, se você está chorando, se você está de boca aberta, se você está assustado, e o seu espírito está dentro de você confirmando isso, é porque você já deu uma alegria e você já é certo. Você já é um tiro no alvo de Deus. Então, você é escolhido de Deus, por quê? Porque está fadado, predestinado a dar alegria a Ele.
a dar alegria a Ele. Sim. Por isso que antes dele criar qualquer coisa, Deus iria escolher certas pessoas. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo em amor. O que eu estou querendo dizer é o quê? Que Deus amou quem agradou a Ele. Quem agradou a Ele. Só que, porém, todavia, entretanto, se uma pessoa estiver vivendo uma vida torta hoje, Deus tem uma maneira, né? Ou muitas maneiras de trazer essa pessoa ou essas pessoas de volta para Ele. Por quê? Porque Deus amou essa pessoa e ela o agradou. Então, de qualquer maneira, Deus vai trazer. Aí entra o quê? O chamado. O chamado. Entenda isso. Não importa se hoje você não vive 100% do que Deus quer que você viva. Não importa. Você vai viver. Entenda o âmbito que eu estou querendo dizer. Você vai viver. Por que, Danilo? Porque Ele te amou e vai dar um jeito de trazer você de volta para Ele. Não tem jeito. Ele vai trazer você de volta para Ele. Você já chegou aqui e que já era impossível. Pode ter certeza que se você chegou até aqui porque já era impossível, né? Você conhece a sua vida melhor que eu conheci a sua vida. Você conhece o testemunho que você tem para dar. Então, se você adquiriu este curso, se você está estudando, se está ouvindo Deus falar através de mim, né, desta carcaça, para você, se você já chegou aqui, que já é impossível, tenta imaginar antes de se converter. Tenta imaginar isso. Se era possível te ver no lugar que está agora, a essa hora, fazendo exatamente o que está fazendo. Era possível enxergar isso assim? Era impossível você conseguir enxergar isso? Era impossível? Reflita, era impossível? Se te dissesse há anos atrás, você iria acreditar? Não, né? Mas você está aqui. Você está aqui. Você está aí. Por quê? Porque Deus tem um jeito de trazer de volta. Acredita nisso? Deus tem um jeito. Oh, meu Deus. Escute, Deus tem o seu jeito de trazer aquilo que Ele planejou na eternidade e fazer acontecer agora, no tempo, e não vai dar errado. Por quê? Porque quem faz é Deus e não é você. Deus tem a sua maneira de trazer de volta para Ele aqueles a quem Ele escolheu na eternidade para o seu propósito. Então, não se preocupe se um crente hoje não leva uma vida adequada, né? Que Deus gostaria que ele levasse. Não se preocupe. Ele tem sua maneira de trazer essas pessoas. Ele tem a sua maneira. Não se preocupe. Tem as suas maneiras? Tem. Uma delas, né? As disciplinas no seu ambiente familiar. É uma, Deus usa até a família. Isso é uma disciplina de Deus. No seu trabalho, nos teus planos futuros. Deus pode até chegar a usar a saúde, para usar como um plano de trazer de volta. Sim. E acredito que eu vou falar. E até na morte. Se for possível, até na morte. Na minha opinião, ela é o último recurso. Ela é o último recurso. Até na morte. Onde Deus mata e traz de volta para Ele. Você sabia? Se precisar, Ele mata para trazer de volta. A morte, escute o que eu vou falar. A morte de muita gente não foi uma tristeza. Não, foi uma alegria. Foi uma alegria. Por quê? Porque por causa dessa morte, muitas pessoas vão participar do plano de Deus. Senão, eles seriam inúteis, como são inúteis os ímpios.
as pessoas que rejeitam Jesus, que rejeitam a graça. Se não tivesse escolhido eles, se Deus não tivesse escolhido eu e você, nós seríamos inúteis igualzinhos. Então, se precisar até a morte, é uma disciplina. Ele vai ao extremo. Deus, ele vai ao extremo para que eu e você não se perca na eternidade, ainda que você se perca agora. Ele te resgata. Daí você pode se perguntar uma coisa, né? Você pode se perguntar, por que é que Deus te escolheu e não a outra pessoa? Às vezes você se acha inferior a outra pessoa. Por que Deus me escolheu e não foi a fulana que é até melhor? Ele te escolheu, você sabe por quê? Porque ele quis. Resposta boa, hein? Porque ele quis. Ele é livre, Deus é livre. Você que não é livre. Eu que não sou livre. Ele é livre. Tudo que você for trazer tem que pedir permissão de alguém. Tem que pedir permissão de alguém. Um outro ponto, né? Por que você tem essas dúvidas? Por quê? Porque esse era o bom prazer de Deus, o beneplácito. Esse foi o prazer que teve na alegria que ele cedeu a ele mesmo quando te conheceu. Lembre-se de uma coisa, lembre-se, da mesma maneira que Deus te viu nascer, também te viu morrer, antes mesmo de ter nascido. E isso deixou Deus feliz, teve prazer em te escolher, porque ele te viu desde o seu nascimento até o seu morrer. Você quer ver? Às vezes eu fico falando isso, tem papéis que não vou usar, umas coisas aqui na minha Bíblia. Ver? Deixa eu pegar aqui um papel que eu deixei anotado aqui, ó. Deus ele te viu nascer e o seu morrer. Abre aqui em Isaías 46. Isaías 46. Você não vai ter mais essa dúvida. Deixa anotado aqui, ó. Se uma hora deu um branco. 46:10. Isaías 46:10. Que anuncio o fim desde o princípio. Eu anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Você está entendendo? A escolha que Deus fez por você é o bom prazer dele, a sua boa vontade. Por isso que ele te encheu de Cristo, o que ele mais ama. O que ele mais ama. Entenda isso. Deus te escolheu em Cristo. Deus te viu em Cristo. Ele te escolheu dentro de Cristo. Não pelo que éramos em nós mesmos, mas pelo que éramos em Cristo. O que eu estou querendo dizer é que Deus me viu em Cristo até mesmo de eu nascer. Ele já me viu. Isso é o que a Bíblia chama do quê? De a presciência de Deus. Deus sabia onde e quando nasceríamos. Veja isso. Romanos 9, vê aí, Romanos 9:11. Porque não tendo eles ainda nascido, aqui ó, Jacó e Esaú, eles não haviam sido nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, mantesse de pé, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Veja isso. Os gêmeos, né? Jacó e Esaú, esses gêmeos,
Nem haviam sido nascido, gente. Nem havia sido feito coisas que agradavam. Nada. Ou desagradavam a Deus. Mas mesmo assim Deus os chamou. Deus os chamou. Por quê? Porque os conheceu e chamou os que nele deu prazer. Então, quando Deus disse que te conheceu, Ele te conheceu mesmo e te viu em Cristo antes da fundação do mundo. Deus te viu na fé em Cristo e esse foi o prazer dele, ver o Filho em você e você no Filho. Deus te escolheu nele, em Cristo. Vê lá em Efésios 1:4,